falamos com o comprador, vendemos uma visita para ele não quis. Aí a gente falou que a nossa visita é diferente, mostrou venda consultiva, mostrou autoridade, vai trazer o cara da área técnica, chegou na frente do comprador. Como que você conduz essa reunião? Você tem uma metodologia, tem um framework que você usa, é no vai maluco, como é que é? Gostei do vai maluco, Henrique. Então, na verdade, você tem que se preparar, né, Lucas? Entender quem é o comprador, pesquisá-lo nas redes sociais, o perfil, entender um pouco do perfil da empresa, o momento que a empresa está passando, se ela está em crescimento, se ela está buscando inovação, se essa empresa está buscando preço. Você tem diversos insights só de pesquisar as redes sociais, tanto da empresa quanto dos interlocutores no processo. Como é que eu conduzo? Primeiro que eu me preparei, né? Já conheci todo o perfil, todo o histórico. Eu chego lá, eu já levo os cases de sucesso similares que eu tenho para frente da negociação. Então não estou falando que a minha empresa é a maior, é a melhor. Eu estou colocando nas cartas na mesa dizendo, cara, os cases de sucesso que eu desenvolvi ao longo da minha carreira para esse tipo de produto similar ao teu são esses. Legal. E aí eu Traz cases apresento. específicos para aquele cara. Específicos para aquele cara. Se eu estou falando de facilities, eu vou trazer um case de facilities. Legal. Se é para indústria, não adianta eu trazer o do condomínio. O cara não quer saber. Não se conecta. Não se conecta. Então eu vou trazer um case específico para a indústria, especificamente para aquele cliente em facilities. Então eu já ganhei autoridade em marcar reunião falando de venda consultiva. Cheguei lá na frente do cliente e trago um case daquele produto, daquele específico daquela indústria. E a hora que eu ganho essa força mostrando para esse cliente que eu tenho conhecimento, eu falo, cara, agora eu quero conhecer as suas instalações e aí eu vou propor algo diferente que eu já estudei. Porque eu já fiz um filtro com ele. Ele quer o quê? Uma limpeza específica para um galpão. De uma indústria química, por exemplo. Então eu já conheço. Posso levar o meu fornecedor técnico para esse tipo de visita ou não, ou só a minha área operacional. Quando eu chego lá para poder fazer a visita, eu já conheço as dores do cliente. E aí eu vou lá e proponho alguma solução. Entendi. Esse teu objetivo com os cases é aumentar ainda mais a autoridade. Muito, exatamente. Tá? Só que nesse pré-reunião, quando a gente fala da autoridade, como é que você consegue que um cara que nunca te viu na vida, que você vai participar desse bid dele, consiga criar essa percepção de autoridade sua, para que quando você chegue na visita, você já chegue forte nessa negociação? Uma reunião dessa normalmente demora, sei lá, 10 dias. Você começou a falar com o comprador, você tem lá 10 dias da primeira reunião. Primeira coisa que eu faço, adiciono o cara nas redes sociais. Fala, qual rede? A primeira é o LinkedIn. Então, quando eu adiciono o cara no LinkedIn, ele vai começar a consumir o meu conteúdo diário dos posts que eu faço na rede. Legal. Esse é o primeiro ponto. Se eu consigo o WhatsApp do cara, eu vou conectar ele no WhatsApp e vou manter contato com ele. Até porque hoje, com trabalho remoto, você não consegue falar por telefone fixo com quase ninguém. Esse cara, uma vez adicionado no meu WhatsApp, ele vai começar a consumir o conteúdo do status do meu WhatsApp. E o que eu posto nas redes sociais? Conteúdo que gera engajamento e autoridade no produto que eu faço. Legal. Então eu vou ganhando esse espaço nesses 10 dias da primeira reunião. Quando eu chego nessa reunião, eu já tenho o perfil todinho desse cara. Ele já consumiu meu conteúdo, eu sei que esse cara tem tantas conexões em conjunto comigo, de outras indústrias. Então eu já vou gerando toda essa autoridade para quando eu chegar lá na frente, eu já rampei toda essa vantagem competitiva que eu vou apresentar. O cara, quando eu chego, ele fala, puta, esse cara conhece o que tá falando. E eu quebro toda objeção de uma empresa nova, que no caso eu represento uma empresa nova. De uma empresa que não é gigante como os grandes players do mercado. Porque eu tô falando, cara, a autoridade tá aqui, ó. Eu vou te entregar o melhor por essas razões todas que eu tô te mostrando. Usa a criação de conteúdo dentro desse ciclo, criação de autoridade para converter lá na ponta, que talvez isso te gere um case para gerar mais conteúdo e o ciclo. Legal. Chegou no cliente, mostrou os cases, criou autoridade, fez essa visita junto com o cliente nas instalações dele, sentaram de novo para, vamos falar aqui, para os finalmente da reunião. Você começa a fazer as perguntas das dores dele, você já começa a entrar na questão preço, na questão pessoal, quem decide. Você tem um framework de pergunta, um guia de perguntas, como é que você conduz esse finalização da reunião? E aí, essa reunião, qual que é o próximo passo depois dela? É o comprador que te dá ou você que estabelece esse próximo passo? Então, eu já saio de lá com uma próxima visita, que é a apresentação do projeto técnico. Você não manda por e-mail. Não mando por e-mail. Eu cavo a próxima reunião, eu já saio de lá falando, cara, eu fiz a visita,
identifiquei as dores que você tem, eu já sei quais são as soluções, mas eu não entrego de bate-pronto. Volto para casa, sento com a área técnica que vai participar da execução do projeto e eu marco uma segunda reunião presencial, olho no olho, para gerar mais rapport, vai gerando mais autoridade nesse espaço de tempo e eu apresento o projeto. Eu já sei o orçamento que ele tem. Quando ele me fala assim, eu preciso de 10 profissionais para fazer a limpeza dessa usina ou dessa indústria química, eu já sei quanto custa um profissional de limpeza, multiplicar por 10, eu sei qual é o orçamento que ele tem. Eu vou adequar o orçamento com base na minha questão técnica dentro daquela visita que eu fiz. Então, não falei de preço. Eu já sei o orçamento que ele tem. Porque eu fico indignado, por que tantas pessoas querem saber qual é o preço? Qual o seu orçamento? Qual o target? Que target, cara? É commodity, todo mundo sabe o preço de todo mundo. E corre o risco do cara estabelecer um teto e você ficar travado naquele teto. Exatamente. E o cara vai te falar, não falei que esse é o meu teto? Ah. Ele vai ter que ser E coerente aí você com o vai que ele perder disse. tempo, né? Você busca saber quem que tá concorrendo junto com você? Eu busco saber quem é o atual player, por isso que eu faço questão da visita presencial, porque eu consigo balizar o tipo de serviço que aquela empresa presta e o que ele está buscando. E, obviamente, eu pergunto quais são os players que estão concorrendo. E aí o cara pode muitas vezes não perguntar porque ele acha que o cara não vai responder, ou você pergunta e você tem a resposta. Normalmente o cara fala, olha, tem 3, 4 empresas. Quais são as empresas? Aí o cara fala, olha, essa e essa. E aí o conhecedor do mercado, e aí mais uma vez entra a questão de autoridade, conhecer o seu concorrente. Hoje a gente vai à feira de segurança exatamente para ver o que cada um está fazendo, para você bolar a sua estratégia de apresentação do projeto com as suas forças, quebrando as objeções e as fraquezas que você tem versus os concorrentes que estão orçando. Do processo, vamos falar aqui de encantamento e de análise de requisito naquele momento e criar essa conexão, esse vínculo mais forte na reunião presencial. Depois você me falou que você vai para uma reunião de apresentação de projeto e você já deixa marcada quando você sai dessa primeira visita presencial. Legal. Só que antes dessa visita para levar o projeto, como que é essa preparação? Você discute isso com o teu time? Você já saiu dessa reunião com tudo definido? Como que é esse processo de construção desse projeto? Partindo da premissa que eu tenho profissionais qualificados com entendimento do negócio, a gente sai de lá com um projeto pré-pronto. Eu não tenho que reinventar ou inventar a roda. A gente volta para dentro de casa, envolve todos os stakeholders da companhia, chama lá o cara do financeiro, que vai aportar grana, né, para pôr tecnologia, chama o RH, quem é que vai selecionar essas pessoas, e obviamente o dono do projeto é o cara da operação. É ele quem dá o direcionamento. Cara, dá para fazer ou não dá para fazer? Feito isso, cara, a gente desenha o projeto, chama lá o fornecedor, que eu acho que é preponderante aí, que as empresas normalmente elas erram. Chama o fornecedor, é o cara que vai suportar essa demanda com você. E aí você desenha o projeto e vai para a apresentação. Nessa apresentação, Lucas, o que eu entendo que é preponderante? Cara, o cara participou da visita técnica. Ele já gerou rapport com o cara na visita técnica. Então agora ele está aqui novamente apresentando o projeto que ele falou que ia desenhar dentro de casa, do qual ele vai ser responsável por executar. Ele está atestando, cara, ó, o que tá escrito aqui, ó, sou eu, operacional, quem vou executar. O que acontece muito no mercado comercial, o cara vende uma Ferrari e a operação chega lá para implantar um Fusca. Então de quem que é a culpa? A culpa é do desalinhamento. O comercial quer vender a qualquer custo e o operacional não consegue entregar aquilo que foi prometido. Porque muitas vezes prometeram aquilo que não dá para entregar. E vem sempre da área comercial. O cara vende aquela ilusão como o cara é melhor, que o cara vai chegar aqui, o super-homem, a super-máquina. Cara, e não é assim. Muitas vezes, cara, não é assim. Então você tem que ser transparente para dizer, cara, a realidade discutida internamente entre todas as áreas que vai suportar a entrega desse projeto, tá aqui. Eu sou o head dessa operação. E eu atesto que dessa forma como foi feito o projeto, através da visita técnica em loco, a gente vai te entregar a melhor proposta, essa daqui. Não sei, eu considero como uma briga boa entre o operacional e o comercial, porque cada um tá puxando para um lado, um quer entregar e um quer vender. E aí precisa de um líder ali na ponta, balizando até onde cada ponta pode puxar o seu lado, para sair no final com um projeto onde todo mundo ali, vamos falar que assinou que consegue entregar aquilo. O comercial vai vender algo palpável, e o operacional vai conseguir entregar aquilo que foi prometido ou até melhor. Fazer lá o que a gente coloca como over-delivery, entregar mais do que foi prometido, caso caiba.
Mas ok, chegou com o projeto. Você vem com um projeto, aquele, vamos falar, o matador, que você vai chegar lá e vai brigar por aquele projeto. Você vem com opções. Quem tá vendo esse vídeo aqui deve vir com 5 planos, 3 planos, 2 planos. Ó, foca em preço, foca em qualidade. Como que você faz esse gerenciamento de portfólio de propostas para apresentar para o cliente na hora? Antes de falar do projeto ideal, é o que eu vou bater aqui, você tocou num ponto bem legal, que é a questão da responsabilidade comercial e operacional. Isso é uma guerra, né? É o gato e o rato o tempo todo. Eu sou favorável ao comercial reportar e ter aprovação do operacional para apresentação do case, da proposta. Pô, mas você foi comercial a vida toda? Não, mas eu entendo que o cara tem que validar. Por quê? Porque esse cara é quem vai tocar o dia a dia. Porém, a validação desse cara da operação tem que estar em sinergia com o comercial. Então é muito fácil o cara dizer assim, cara, ó, com esse provisionamento de vale transporte eu não aprovo. Ok, não tem problema nenhum. Só que você também é responsável pelo resultado dessa companhia. Então, se o comercial também não vende, porque o operacional normalmente o que ele quer? O contrato perfeito. Com reserva, com gordura, com provisionamento de insumos acima do normal, porque ele sabe que o cliente às vezes vai apertar. Aonde está esse cliente? Aonde está esse cliente? Normalmente não existe esse cliente. Porque o mercado está apertado. Então, quando você tem o compartilhamento de responsabilidade entre as áreas da empresa, o cara do operacional também é responsável pela venda. E eu acho que esse é o modelo ideal. Você trabalhar de forma cruzada e todos tendo a mesma responsabilidade. A empresa precisa crescer. Crescer de forma saudável com contratos rentáveis. Então alguém vai ter que apertar em algum determinado momento. Mas respondendo a sua pergunta, eu acredito em um único projeto, que é o projeto ideal. Não tem plano alternativo. Proposta A, proposta B, proposta C. Até porque a gente partiu da premissa que você tem que ter autoridade para saber o que você está fazendo. Então quem tem autoridade apresenta o projeto ideal. Mas o que acontece? Muitas vezes quando a gente entra com uma solução diferente, você assusta o cliente. Porque ele não tem, na grande maioria das vezes, uma solução. Ele tem lá um serviço comoditizado, padrão. E você chega com a implementação de tecnologia ou dando um retrofit com soluções, o cara ele gosta, ele precisa da confirmação e você transferir a autoridade que aquilo é o melhor para a empresa dele, só que ele tem receio. Principalmente porque é novo, né? Puta, é um novo. Eu cheguei com um novo. Eu curto o novo. Mas a grande maioria tem o receio do novo. Então, o que eu proponho sempre? O projeto ideal. E o cara normalmente brilha os olhos, só que ele fica com medo. E aí eu entro com fases para a execução desse projeto. E muitas vezes você vai ter que entrar convencional, do jeito que está lá o atual fornecedor. Mão de obra, mão de obra, mão de obra, mas você vendeu o projeto técnico consultivo com soluções. Não deu para entrar com um projeto 100%? Entra convencional do jeito que você tem lá com o atual fornecedor. E você vai implementando aos poucos até você chegar no projeto ideal. E dá certo. Quando você não consegue de fato entrar com o projeto com soluções. Eu tenho agora recentemente um case de uma grande indústria aqui na Grande São Paulo, que eu fui fazer a visita técnica, já ancorado com a autoridade através de indicação, e aí eu falo muito da questão do networking, que te traz já, você ganha uma avenida gigante. Sentei com o presidente, entendi as dores dele, voltei com a área técnica, nesse caso especificamente a gente voltou com uma solução de drone para poder voar na planta, reduzi pessoas implementando tecnologia. Nesse caso já vou entrar de partida com uma solução inovadora, não que ele tem comoditizado na ponta. Mas por quê? Porque é o presidente é top-down, ele quer soluções e não quer o commodity que todo mundo vende. Mas se é um comprador, talvez vai assustar, porque ele vai ter que convencer, eu vou ter que convencê-lo dessa mudança de mindset, e ele vai ter que levar para o presidente. Muitas vezes ele não leva, porque não dá trabalho trabalhar, então ele vai falar, cara, eu estou orçando 10 pessoas, me orça 10. Então aí você tem que entrar de acordo com o que ele quer, e aos poucos você vai retrofitando o contrato, tirando e colocando tecnologia. O desafio nessa metodologia de trazer o projeto ideal, que é que você vai estar falando com o stakeholder, que é o teu contato principal. E provavelmente ele teve essa conversa com outras pessoas dentro da empresa e trouxe para ele o que ele definiu como projeto ideal que ele trouxe para você. Você pegou esse projeto dele e mudou porque você é o especialista, você é a autoridade. Só que aí depois você tem o desafio, e provavelmente, não sei se acontece, você vai me falar, mas você vai ter que ajudar ele
a vender isso internamente. Porque, vamos falar, esse comprador ele já falou com o cara de TI, ele já falou com o cara de security, ele já falou com todo mundo. Pensar numa empresa grande. Depois você vai ter que ajudar ele a conseguir vender isso internamente. Como que você faz? Deixa ele o mais preparado possível para que ele dissipe esse plano. Primeiro que você vai ter que convencer ele, depois ele vai dissipando esse conteúdo lá dentro. Ou você vai tentar agregar todo mundo que está envolvido nesse projeto, área de TI, área de security, área de facilities, todo mundo para que você convença cada um. Ou você tem um embaixador lá dentro e tenta que ele faça esse processo de convencimento. É desafiador. Eu posso te dar um spoiler do Case Novelis que eu apresentei no Bootcamp? Pode. Vamos lá. Eu participei de uma grande concorrência de um projeto quase 10 milhões por ano. E foi um leilão. Obviamente, leilão, o que é? Preço. Eu falei para o meu comercial, cara, não perde tempo com isso. Olha que louco isso. E o cara querendo fazer a venda. Eu falei, cara, leilão não é o nosso target, a gente não vai levar. Mas vamos participar. E obviamente quando abriu a gente fez o treinamento, abriu a plataforma de 6 provedores, a gente ficou em 5º. Eu falei, eu te falei. No dia seguinte, toca o nosso telefone, era a compradora. Quero falar com o Colette, eu participei do leilão, pois não. Mas a gente quer a empresa que você representa. Eu falei, mas eu quero tê-los como cliente. Mas o leilão, na grande maioria das vezes, não é a melhor proposta. Não é a melhor oferta custo-benefício. É preço. E você está trocando no decorrer do processo porque você está tendo problema com o seu atual provedor. Você vai continuar com o mesmo problema. Porque muito provavelmente você pegou o preço hoje que você paga e está nivelando por esse preço ou menor. Senão você continuaria com o teu provedor. Você já sabe que você melhorar, você vai pagar mais caro. Ela falou, é isso aí. Eu falei, então eu não consigo te ajudar. Mas, se você me receber amanhã na planta, amanhã 8 horas eu tô aí. Reunião marcada. Cheguei na planta com o meu comercial, não fui com a área técnica. Lá na planta, a gente foi lá entender o que ela queria. Bom, eu falei, olha, eu vi que no seu escopo tem diversas formas de eu otimizar o processo. Venda consultiva. Aí começou o trabalho consultivo. Ela falou, como assim? Eu falei, olha, dá para mudar aqui, dá para mudar ali. Aqui tem uma gordura que eu acho que dá para melhorar. Aqui tem uma ineficiência que eu consigo ajustar. Ela falou assim, então você tem hoje para me apresentar a melhor proposta. Eu falei, não é assim. Eu preciso voltar aqui com uma área técnica. Marquei para o dia seguinte. Ela tinha urgência. Voltei com a área técnica. A gente passou o dia inteiro na fábrica. Só que eu falei, antes de eu mudar, eu preciso sentar com o teu cara responsável de security. Eu já tinha levantado quem era o cara nas redes sociais. Ela marcou, esse cara veio para a reunião com a gente no mesmo dia. Falei, fulano, o teu processo aqui, você tem isso que dá para ajustar, tem aquilo que dá para melhorar, tem aquilo que eu posso cortar que eu acho que dá para tirar essa gordura. Me explica um pouco mais. Ele começou a me explicar um pouco da operação. Então, tudo que eu tinha visto no papel, eu falei, poxa, aqui eu consigo ajustar. Validado com a minha área técnica. Começamos a avaliar todas as possíveis mudanças. A gente ficou o dia inteiro nessa planta. No final do dia, a gente apresentou a nossa melhor proposta, que era mais barato do que a proposta apresentada no leilão. Com alternância total do escopo e com uma boa margem de contribuição para a companhia. Adivinha quem ganhou essa concorrência? Não, você está contando foi você. Exatamente. Um super projeto. Aí você fala assim, puta, Colette, então que mágica que você fez? Nenhuma. Eu só fui entender. Com base no escopo que ela me passou, eu já vi que tinha algumas coisas para poder ajustar. Mas em loco, olhando no olho da compradora, envolvendo a área técnica dela junto com a minha, eu falei, eu consigo chegar no melhor cenário. Porque eu poderia muito bem apresentar a melhor solução só para a compradora, ela ia pegar esse projeto e ia falar para a área técnica, agora é isso daqui que você vai fazer. Mas se eu não convenço o cara que todas essas mudanças é melhor para o processo dele, não só para o meu, eu poderia ganhar concorrência porque eu iria ganhar do mesmo jeito, mas eu ia entrar meio que top-down, goela abaixo com o cara. Eu convenci esse cara de todas as mudanças, melhorando o processo dele,
Eu ganhei a concorrência e esse cara até hoje mantém o relacionamento. É um case, é um golaço. Mas por quê? Qual que foi o grande mérito? A gente levantou a bunda da cadeira em São Paulo. Eu peguei um carro, acordei 4 da manhã para estar lá na planta às 8 no interior, para mostrar que a gente tinha capacidade de fazer o melhor projeto. A compradora, com certeza, e é verdade isso, ela foi promovida internamente. O cara contratou uma puta empresa com orçamento mais em conta do que ele tinha lá, melhorando a eficiência da operação de segurança da planta. Sucesso. E sem autoridade você conseguiria ter feito isso? Não. Não acredito. Talvez esse seja o grande desafio, porque a gente recebe essa dúvida. Colete, mas e o escopo que é todo travado? Porque, de certa forma, você tem que ser intransigente nesse momento de falar, olha, eu não vou respeitar o teu escopo, só que é uma linha muito tênue entre você ser, vou falar que, inconveniente em falar isso e você se posicionar como uma autoridade. Talvez se você não ser uma autoridade, se você não for uma autoridade, você vai passar muito mais, talvez, uma percepção de arrogante do que de estar pensando nela, naquele momento. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, então provavelmente para a pessoa que está recebendo essa negativa e essa objeção de que não está conseguindo avançar nos projetos, fazer algo diferente, dar opções, é porque ela está errando no antes. Ela não está enxergando ela como autoridade que ela vai oferecer uma solução melhor do que foi desenhado internamente. Sem dúvida. O meu sonho é não mandar mais proposta quando o escopo vem fechado. E eu vou chegar lá. Ah, mas eu posso apresentar... Não, o que eu tô contando é isso. Obrigado, eu não tenho interesse. Fugir dessas coisas. Meu, edital. Se eu não puder mandar uma proposta alternativa... É que normalmente eles abrem, né? A empresa quer lá o convencional e abre uma opção do alternativo. Eu já tô caminhando para apresentar só o alternativo e não o convencional. E já fui desclassificado por isso. Vai acontecer, você não vai ganhar todas. Eu não quero participar de uma concorrência de um edital fechado. Eu fui desclassificado por mandar uma proposta só alternativa, por descumprimento do edital. Eu é que não quero trabalhar com um cliente desse. Porque eu sei que eu vou ter que brigar por preço. Perfeito. Então, quer dizer, se eu sou conhecedor do negócio e posso ofertar uma solução melhor para o processo do cliente, eu não tenho que seguir o protocolo que ele está me pedindo. Não é ser arrogante, é sobrevivência. Se todo mundo parte de uma premissa que todos são iguais, quem você contrataria? Preço. Sim. Todos são iguais, todos oferecem a mesma coisa. Mesmo uniforme, o mesmo salário, o mesmo processo, a mesma implantação. Eu também escolheria preço. Agora, se eu estou ofertando uma solução, eu não vou brigar por preço. Tá, Colete, a gente está aqui e toda hora a gente está batendo num ponto que é a autoridade. Talvez seja o maior gargalo do mercado profissionais. Tem tantas autoridades dentro do mercado. As pessoas guardam conteúdo para si. E a gente pode falar que não tem tanta autoridade não porque falta conteúdo, porque tem muita gente que a gente sabe que é boa e o conteúdo não avança, não consegue se dissipar. Autoridade, você já me falou que é extremamente importante para as tuas negociações e você se posicionou como alguém que não vai vender preço. Competitivo, mas o teu foco vai estar ali na inovação, na qualidade. A autoridade é um pilar principal para você. Tá. O cara está assistindo esse vídeo. Tá lá com seus pequenos seguidores, ainda não conseguiu se entender como autoridade no mercado. Como é que ele trilha esse caminho? O que ele pode começar a fazer agora para começar essa construção de autoridade? Se você fosse fazer, sei lá, o passo a passo, o cara começar essa construção. O que eu vejo é o seguinte, ninguém nasce pronto. Já parte dessa premissa. Muita gente do mercado em que a gente atua tem muito conhecimento técnico. Mas poucas pessoas transmitem conteúdo. Ontem eu recebi um WhatsApp de um head de segurança de uma grande empresa, sonho de consumo. Logo vermelho, não preciso dizer qual é. Tech. Ele falou, Colete, estou pensando em começar a gerar conteúdo para a área de tech focando em security. O que você acha? Eu falei, cara, uma avenida gigantesca. Tem alguém falando sobre isso? Ele falou, não. Aí eu fiz a seguinte pergunta. Eu falei, quem que se propõe a falar diariamente para o nosso mercado de segurança? Eu falei, me responda, por favor. Ele falou, cara, você e o Neves.
Então já está respondido a sua pergunta. Se você tem know-how, conhecimento, se você começa a gerar conteúdo todos os dias, você vai construir essa autoridade. Agora, o que você vai fazer com essa autoridade, aí é a segunda pergunta. Se você vai monetizar isso, se você vai criar algo para poder gerar conteúdo, se você vai criar um curso, uma metodologia, enfim, não sei. Aí eu perguntei, ele falou, não, eu quero monetizar. Então você tem que construir. Você já tem isso pronto, você só tem que executar. Então o que eu vejo, por que as pessoas não constroem autoridade? Uma vez que ela tem, mas ela não transmite autoridade. Porque dá trabalho. Dá trabalho você gerar conteúdo. Dá trabalho você se posicionar nas redes sociais. Dá trabalho você querer fazer o que a gente está fazendo aqui, que é ensinar alguém alguma coisa que você aprendeu na prática, vivendo, e você quer transformar a vida de alguém. Então as pessoas querem tudo pronto. Então ela tem autoridade, ela entende que ela é uma autoridade, só que o mercado não sabe que ela é uma autoridade. Por quê? Porque ela não se posiciona. Então talvez o beabá é você começar a entender o posicionamento do teu perfil nas redes sociais, porque senão só você tem autoridade, ninguém sabe que você é autoridade. Traduz isso, entender o seu posicionamento nas redes sociais. Como é que alguém faz isso? Cara, não é do dia pra noite, né, Lucas? Eu acho que todo mundo usa, a grande parte usa as suas redes sociais pro dia a dia, postando lá sua foto brincando com a tua filha, a foto de um prato legal que você foi no restaurante, na piscina do teu condomínio, puta, fui viajar lá, postei uma foto na Torre Eiffel em Paris. Cara, isso é o teu dia a dia. Que as pessoas também querem saber como que você é no dia a dia. Mas existe um cronograma, né? Eu posto diariamente no LinkedIn, no WhatsApp, no Instagram. E não tenho uma estratégia definida para cada rede social. Eu meio que misturo as minhas postagens nas redes sociais. Agora eu estou estruturando um cronograma diferente para cada rede, para tentar mesclar cada público com a sua postagem específica. Mas eu comecei postando todos os dias, diariamente, em sites nas redes sociais. Então, o start para a construção de autoridade é o uso da rede social. Criar um cronograma, criar um calendário, criar um tema específico que você entende, que você conecta com essa autoridade, você tem essa autoridade, e você criar um cronograma de postagem. E você ir sentindo o teu público no dia a dia. O que dá mais resultado na tua estratégia, Colete? Pouco conteúdo, mas muito denso em relação à profundidade desse conteúdo, ou volume de conteúdo mais raso? O que tem dado mais resultado para você? Pouco conteúdo com profundidade. Pouco conteúdo, mas você entrando de fato, abrindo a caixinha de ferramentas e mostrando pro cara. O que dá muito no meu perfil é, eu mostro no dia a dia como eu faço as coisas. De forma simples. Você posta bastante. E posto bastante. De forma simples, porque muita gente fala assim, Colete, mas você todo mundo conhece. Cara, mas eu comecei a fazer isso. Em algum momento ninguém me conhecia. Eu não nasci pronto para o mercado de segurança. Então você que está aqui nos assistindo também pode construir a sua autoridade. Mesmo que você ainda não tenha, você tem que começar a postar, você tem que começar a escrever, você tem que começar a se posicionar nas redes sociais. Então conteúdo. E não adianta, né? O cara vai lá, ele não quer contar, mas ele quer se posicionar. Então ele vai lá, solta uma coisinha, mas também não fala o que ele faz, não fala como que ele fez, não fala quais resultados que ele obteve. E aí não adianta nada, né? As pessoas querem saber como você fez para conquistar essa jornada que você trilhou. E eu abro a caixa de ferramenta todo dia. Você falou pouco conteúdo, mas conteúdo denso, profundo, vamos falar conteúdo transformador. Mas esse seu pouco, porque você posta todo dia. Pelo menos ali uns 10 stories você tem todos os dias. Para quem está começando, o que seria um bom volume? 1 a cada 2 dias, 1 por dia, 1 por semana? O que seria um bom volume para quem vai começar? Então, quando eu comecei, muito engraçado essa pergunta. Quando eu comecei diariamente, né, porque eu dava insights, mas não tinha um trabalho estratégico por trás como eu tenho hoje. A agência falou assim, cara, você vai criar 20 stories por dia. Caramba. Eu falei, cara, 20? Você tá louco. Eu acho que tem dia que eu faço 50, 60, 70, sem perceber. Se você conta uma história de 3, 4 minutos, que é o tempo que provavelmente você vai demorar, já são o quê? Uns 10 stories já. Isso. Só que quando o cara me falou 20, cara, assustou. Eu falei, porra, 20? Cara, eu vou ter que parar o meu dia pra estruturar uma ideia na minha cabeça,
para pensar como é que eu vou transformar isso num conteúdo. Então, quer dizer, eu comecei, cara, por um monte de senões. Falei, cara, isso não vai sair. Ele falou, cara, você faz da forma mais natural possível. E no começo era engraçado, porque eu abri o celular, cara, não ficou bom, eu deletava. Puta, o fundo, o barulho, tô no carro, tô com o cachorro, não tô com a roupa legal, a iluminação. Cara, eu hoje não tô preocupado com nada. Eu abro o celular, eu falo, não ficou bom, eu dou o enter e, cara, e vai consumir aquele conteúdo. O conteúdo desaparece. E o conteúdo que mais engaja é o conteúdo que menos eu me preocupo com o fundo, com a cor, com a roupa, onde eu tô, se tá barulho, se não tá. É o que mais dá engajamento. Porque as pessoas querem ver quem é você no dia a dia. Não é você atrás de um palácio. Eu não tenho um palácio, então eu tenho que posicionar e postar o quê? Quem eu sou no dia a dia. O Colete que fala palavrão, o Colete desencanado, o Colete whatever. Você vê essa estratégia. Eu vejo muito você falar de persona, qual é o seu arquétipo, você direcionar a sua mensagem. Hoje a gente está vendo aí no Instagram todo mundo postando foto com um carrão, numa mansão, para conseguir criar um tipo de personagem na cabeça das pessoas. Você acredita nessa criação dessa, vamos falar aqui, um segundo personagem para você usar as redes sociais? Ou não? Você vai ter que ser o que você é. Mesmo que não seja a melhor versão sua, que todo mundo gostaria de ver, mas é o que você é na lata. O que a pessoa usa? Ela guia para esse, vamos falar aqui, quem eu gostaria de ser, e eu vou postar lá quem eu gostaria de ser, no mundo paralelo, ou eu posto realmente quem eu sou e as minhas vulnerabilidades? Ah, eu acredito muito em quem você é. Da forma mais simples possível, você transferir o que você é no dia a dia. Cara, se você tem um carrão, legal pôr o carrão. Mas se você não tem um carrão, cara, posta o teu carro. Eu não tenho carrão. Então o que me adianta? Tá lá bonito numa Porsche que não é minha. Agora, quando eu tiver minha Porsche, eu vou mostrar para esse público como é que eu trilhei essa jornada para conquistar essa Porsche, que eu compro esse ano, se Deus quiser. Então, aí que tá a diferença. Então, se eu não tenho, o que me adianta eu estar na Porsche de um amigo meu e fingir que eu entrando no carro, abrindo a porta? Então, não é essa a pegada. Quanto mais simples, quanto mais os seus trejeitos do dia a dia você conseguir transferir, mais as pessoas vão se conectar com você. Então, quer dizer, não adianta, não queira viver um sonho, um mundo que não é teu. Agora, se você está programando a sua carreira, a sua empresa, o teu dia a dia para conquistar esses bens materiais que te fazem bem, cara, por que não? Mas aí eu vou mostrar essa jornada como que conquistar. Então, de geração de demanda. A galera fala, poxa, então tá, eu quero participar de cotações, eu quero aumentar minha questão considerável de leads. E aí o cara não tem autoridade, o cara não tem verba de marketing para investir nas plataformas. Onde é que ele consegue encontrar esses leads no mercado? Quem que é esse cara? Ele é o dono ou ele é o vendedor? Esse cara é o dono da empresa. Ele é o dono da empresa e ele quer começar a gerar as primeiras cotações dele para ele começar a participar. Legal. Que a maioria, Colete, eu vejo dos empresários do nosso mercado de terceirização de mão de obra, eles erram. Quando eles vão começar o processo de estruturação comercial deles, que ele já saiu daquela parte das indicações, que a indicação é o melhor dos canais que existem. Só que ele não vai fazer você chegar no próximo nível. Você tem uma limitação em relação à indicação. Legal, esse cara precisa do próximo passo. Aí o que ele faz? Contrata um vendedor. Só que qual que é o problema de você primeiro contratar um vendedor sem ter demanda? Esse vendedor ele vai fazer o quê, Colete? Aí o cara fala assim, não, ele vai trabalhar a listagem dele. Mas que listagem é essa? Um vendedor tem capacidade de fazer pelo menos umas 30 reuniões por mês. Da onde ele vai tirar essa listagem dele ou de relacionamento de 30 reuniões por mês? Aí sabe o que acontece? Esse vendedor trabalha o primeiro mês, dá um baita resultado. Porque ele tem os relacionamentos dele. O segundo mês, mais ou menos, o terceiro, e vai diminuindo até o sexto mês, acabar não conseguindo performar mais. E aí, o dono da empresa entende que não tem vendedores capacitados dentro do mercado. Mas tem um problema. Você pode ter o melhor carro do mundo. Se não tiver gasolina boa, esse carro não anda. A gasolina que a gente está falando aqui é a demanda. Então, primeiro eu começo a criar a demanda para depois trazer um vendedor para conseguir atender essa demanda. Aí você trouxe a dúvida, Lucas, mas como que eu faço essa captação de demanda nesse momento? Eu sou o dono da empresa, o que é escasso meu? Talvez eu tenha pouco dinheiro e pouco tempo. Eu tenho pouco dinheiro e pouco tempo e eu já explorei todo o meu network. Hoje o canal que vai te trazer uma taxa de conversão maior, ele é o digital.
Por quê? No digital, a minha mensagem que antes era de 1 para 1, vendedor ali, eu falo com o comprador, falo com outro, a minha mensagem começa a ser de 1 para muitos. Fiz um post no LinkedIn, eu começo a conversar com muitas pessoas. Eu começo a explorar o digital. Ok, qual que é a dificuldade? O síndico tá no LinkedIn? Difícil. Será que ele vai ficar esperando quando ele tiver uma demanda, ele vai buscar lá no LinkedIn? Aonde ele vai buscar? No Google. No Google. Aí a pergunta: a sua empresa, ela tá no Google? Pô, Lucas, mas eu não tenho dinheiro. Primeiro ponto, para você estar bem posicionado no Google, você não precisa de dinheiro. Você tem o SEO, que é as estratégias de ranqueamento para você estar nas primeiras posições do Google. Então eu tenho que trocar de cadeira e pensar, legal, se eu fosse um síndico e fosse buscar por uma empresa de portaria e limpeza, o que eu digitaria no Google? Legal, definir quais são essas palavras. Então eu tenho que começar a aparecer para essas palavras. Eu vou ter que gerar conteúdo dentro do meu site para essas palavras, me posicionar para essas palavras. Onde muitas empresas erram, Colete? O cara ele tem uma página com todos os serviços. Limpeza, portaria, segurança, tem tudo. Uma única página. Qual que é a probabilidade de um site que tem uma página aparecer para várias buscas? É muito baixo, porque é conteúdo genérico. Agora, se eu tenho uma página de limpeza, uma de portaria, uma de mão de obra terceirizada, uma de quais são as vantagens de terceirizar a mão de obra, o que é melhor, porteiro, controlador de acesso, diferença de vigilante para controlador de acesso, eu começo a gerar esse conteúdo, eu começo a aparecer para o maior volume de buscas. E isso vira um ativo da sua empresa. Só que tem um desafio, isso demora para acontecer. Demora. Vamos falar que 6 meses a 8 meses para você começar a estar bem ranqueado dentro dessas palavras, porque você está concorrendo com outras empresas. Legal. Só que você concorda comigo que tempo é dinheiro? Esses 8 meses que você vai estar lá construindo algo, que eu acho que tem que acontecer, você não pode deixar o teu comercial parado. E uma coisa eu tenho certeza. Em algum momento você vai perder cliente. Se você não tiver a todo momento repondo clientes, sua empresa ela vai quebrar. Como que a gente economiza tempo com o Google? Colocando dinheiro nele. Em vez de eu ficar aparecendo para buscas que a gente chama de orgânica, que são as gratuitas, e esperar o Google me posicionar lá na frente, eu pago para o Google e o Google me coloca dentro das primeiras posições. Só que qual que é o desafio hoje? O volume de buscas é baixo, pelo tanto de gente que anuncia dentro do Google. Aqui na Prime Video a gente paga cerca de R$22 um clique. Alguém clicou, entrou na minha página, viu que a minha página não era correta e foi embora. R$25 saiu da minha conta. Aí você tem um trabalho emocional de estar preparado para isso. E vai acontecer. Chega a pagar clique aqui mais de R$100. Só que aí, qual que é o grande gatilho? O Google ele vai te dar um risco muito grande. Porque você vai começar, e aí você tem que olhar esse canal aqui, em quanto tempo ele consegue me entregar resultado? E vai me entregar o Google em média de 3 meses, você já consegue ter um resultado positivo com ele. Começar a ter um volume de demanda que vai fazer você chegar na tua primeira venda. Qual que é a conta que eu tenho que ter? Quanto que eu vou gastar para conseguir um cliente? Aí eu inverto essa posição. Eu fecho uma portaria hoje. Uma portaria, qual que é a margem que eu trabalho? 5%? 5%. Aí a conta que eu tenho que fazer. Quanto que é o preço de uma portaria, Colete? R$20 mil. 20 mil. Quanto que é 5%? R$1.000? R$1.000. Certo. Quanto tempo que fica um contrato de portaria com você? 24 meses. 24, 36. Você tem que ganhar na retenção. Esse é o jogo. 36 meses. Ou seja, quanto que esse contrato vai te deixar de lucro? 36 mil. 36 mil. Então, quanto que eu tenho de dinheiro para colocar no Google? Se eu colocar até 36 mil e fechar esse contrato, eu empatei. Eu não saí no prejuízo, eu empatei. Tudo bem que tem inflação, tem uma série de fatores, mas essa é a conta que eu tenho que fazer. Se eu quero botar 36 mil no meu bolso, quanto que eu tenho que investir para conseguir ganhar esses 36? Eu já falo, não vai ser R$100, não vai ser R$200, R$300. Você entende, Colete, que tem uma dicotomia de eu quero botar R$300 no Google e ganhar 36 mil? Não vai acontecer. Você vai ter que botar pelo menos metade desse valor, 1/3 desse valor para começar a ter resultado. Só que o risco é 100% seu. E aí eu volto para o questionamento anterior. Eu tenho que colocar a minha carapuça de síndico ou de comprador e entender que palavras que eles buscam. E não as palavras que eu tenho conhecimento do serviço. Eu tenho que trocar de cadeira. E aí, comecei o primeiro mês, tive os primeiros resultados, eu otimizo esse processo. Minhas campanhas têm que estar campanhas boas, com os anúncios persuasivos, tenho que ter uma página boa para que tudo isso tenha resultado no curto prazo. Agora, não fazendo jabá, mas como que eu tiro o risco do Google e ainda assim utilizo esse melhor canal que existe? Utilizando uma plataforma.
Como que, se você quiser hoje, Colete, vender capa de celular, como é que você vai vender hoje capa de celular? Você tem a opção de fazer o teu site, só que quem que vai entrar no teu site se ninguém te conhece? O Google não vai te colocar no ranking. Você pode vender porta a porta, vai ser eficaz? Provavelmente não. Não. Você pode anunciar onde as suas capas de celular? No Mercado Livre, no Marketplace, numa Americanas. Então o Marketplace, ele tira esse teu risco inicial e ele te traz volume, porque ele paga no volume e ele te vende esse acesso. Ele te economiza tempo, economiza dinheiro e tira muitas vezes o teu risco. E na mão de obra terceirizado, você também tem plataformas que vão conseguir tirar esse risco inicial. Eu sou o cara da bandeira que fala, você não pode ter só um canal. Eu falo para os meus clientes aqui na Prime Bid, não fique só com a Prime Bid. Utilize também uma outra estratégia de SEO, prospecção ativa, porque aí você não coloca todos os ovos na mesma cesta, porque se um canal der errado, você não está dependendo dele. A internet é uma avenida, né? Vamos trazer para o mundo real. Você tem lá uma avenida e nessa avenida tem diversas empresas. E ali está um síndico andando nessa avenida digital. É a maior do mundo. É a maior do mundo. Em qual porta que ele vai entrar e por quê? Se a gente for olhar para o Google hoje como sendo a maior avenida do mundo e ainda tem a melhor coisa, você escolhe as pessoas que vão passar lá dentro. Se são pessoas da classe A, B, utilizam iPhone, celular, de São Paulo, Rio de Janeiro, você escolhe. Qual página que ele vai entrar? Eu vou fazer uma pergunta para você. Você vai até a segunda página do Google? Não. Quando você Eu acredito que pouca aderência, né? Quem vai até a segunda página. A terceira parece que ninguém, né? Ninguém. A segunda já é menos de 10% já. Quando você vai num shopping, Colete, a vitrine importa para você entrar na loja? Certamente. Certamente. Qual que é a vitrine da tua loja no Google? É o teu anúncio, é a tua chamada lá dentro. Ela tem que ser persuasiva. Muitas vezes, se eu coloco só o nome da minha empresa chama XPTO Serviços, e eu coloco lá, XPTO Serviços, a melhor empresa do mercado. Qual é a argumentação que eu estou colocando para o cara? Nenhuma. Ele não conhece a minha empresa. A melhor empresa do mercado é super subjetivo e ele já não vai acreditar em você. Agora a pergunta do milhão. A pergunta do milhão. Que estratégia mais converte? Dor ou desejo? Dor. Dor. Boa. Se eu perguntar para você agora o que você prefere, se é tomar uma caipirinha ou se eu coloco com dor, a consequência é de eu te dar uma injeção. O que te dá mais agonia? Provavelmente você abre a mão da caipirinha por não tomar injeção, se isso for uma dor muito grande para você. Mas 1000 vezes você vai correr da dor ao invés de ir na busca do prazer. Até porque, se a gente olha para o ser humano, lá atrás, época paleolítica, como é que chama? Os homo sapiens saíam para se divertir da caverna? Para tomar um sol, uma caipirinha e jogar uma bola? Porque senão, se eles saíssem, o que acontecia? O dinossauro, o leão, o bicho comia eles. Então, o homem foi muito mais forjado em se proteger, em se salvar, do que em colher prazeres. Então, agora, trazendo para o nosso mercado, falando de dor, né? Uma chamada para uma empresa média que queira converter e trazer mais leads para o teu negócio, com base na dor. O que você traz de insight? Aí você vai ter que mapear primeiro. Qual que é o teu posicionamento? O teu é preço ou é qualidade? Você me fala que o seu é qualidade. Se você colocar lá que é o melhor preço do mercado, você jogou contra. Preço é o que move muito das pessoas. Mas aí você vai ter que colocar uma argumentação que a qualidade resolva. O que o teu negócio resolve de problema do cliente? É falta? É reposição? É que com a sua solução sendo a melhor do mercado, ele vai conseguir ganhar visualização? Você vai ter que entender o que o teu cliente tem de transformação com a contratação da tua empresa, que é o desafio da mão de obra terceirizada. Porque a transformação ela não é tão grande. Muitas vezes é para resolver os pepinos do dia a dia. Então você vai ter que tirar a responsabilidade do cliente de fazer a gestão de um problema, né? Isso. É a terceirização. Isso, só que aí você vai ter que entender essa é a dor. Quem que faz a cotação? Quem que é o buscador? É o síndico? Você não tem que pensar qual que é a dor do morador. Você tem que perguntar qual que é a dor do síndico. Aí o cara fala assim, não, vai reduzir, portaria remota vai reduzir o custo do condomínio. Lá, o condomínio vai reduzir. O síndico paga condomínio? Na maioria das vezes não. Se ele colocar portaria remota, provavelmente ele vai ter um baita trabalhão, não vai? Nesse começo, educar todo mundo. Então, muitas vezes, a redução de custo para esse síndico não é o que vai mover ele a avançar. Muitas vezes, o que tira, o sono dele é o porteiro faltar. Então, você vai ter que entender qual que é a dor do síndico
Porque se você pensa com a cabeça do morador, você vai colocar uma campanha que vai atrair morador. É tão quão importante quanto a dor? Ela é, mas no nosso mercado a transformação ela tem baixa percepção. Então, se eu falo para uma empresa muito grande que tem a área de security como uma área estratégica, a transformação ela pode ser muito grande. Mas se eu estou pensando num condomínio, é difícil. É difícil essa transformação olhando para a área do prazer. Mas quando eu olho para a dor, você como pai de família, qual que é a tua maior preocupação? Uma delas é a segurança da tua filha. Então, talvez eu olhar para lados mais emocionais nessa minha venda. Quando eu estou vendendo segurança, eu não estou vendendo o homem lá dentro com um terno na frente com aquele o negócio na orelhinha aqui, o fone. Eu tenho que estar com a foto da sua filha segura, porque essa é a tua preocupação. Essa é a dor que te move. E se você precisar gastar mais dinheiro para colocar a tua filha em segurança, eu tenho certeza que você vai gastar. Mas para ter um homem de terno lá na frente, isso não te move pro lado do avanço comercial. Então aí você vai ter que agir. As pessoas elas são movidas pela emoção ou pela razão? A maioria das vezes pela emoção. 85%, né? Só que o mercado trabalha quase 100% com a razão. E aí por isso que tem essa dificuldade. Se você olha para as propagandas da TV, quantas propagandas tem um cara falando me compre, meu produto custa tanto? Não. É alguém almoçando em família, é alguém com um carrão andando, uma propaganda de perfume. Colete, como é que você vai fazer propaganda de perfume? Esse perfume você não consegue sentir o cheiro pela TV? É bonita. É bonito, o cara saindo do carro, chegando numa balada, se o perfume for um perfume. É isso, tá trabalhando com a emoção, a imaginação das pessoas. Pra gente encerrar, eu vou colocar um insight e você rebate com uma dica tua. Perca 15 quilos em 90 dias. Como é que você traduz isso pro insight desse nosso mercado? Perca 30 quilos em 90 dias. Tá, que é uma argumentação plausível. Você tá trabalhando com qual sentimento das pessoas? Quantos dias é que você colocou? 90 dias. 90 dias. É complexo, é um desafio grande que a pessoa vai ter ali. Muitas vezes você tá trabalhando com o lado da preguiça. Porque se você for um profissional talvez real, essa pessoa vai emagrecer em 6 meses. Só que 6 meses você não vende. Então você tá trabalhando com o lado da preguiça das pessoas. Quando a gente reverte para mão de obra terceirizada, onde a gente quer trabalhar com o lado da preguiça do comprador? Quando eu tenho ali, por exemplo, tecnologia e eu trago para a gestão operacional dele e dou o relatório lá, o QR Code. Eu estou tirando muitas vezes o trabalho dele de fazer um relatório. Até porque o nosso negócio não é core, né? O negócio não é core. Então ele quer rapidamente se livrar dessa compra, ele quer comprar isso rápido para poder olhar o core da companhia. Mas todo mundo tem preguiça. Vamos falar assim, a preguiça é um ponto importante de todo mundo. Qual é um trabalho que o comprador ou que o síndico tem de forma rotineira que eu consigo economizar e que eu consiga trabalhar com a preguiça dele? Se um trabalho de um comprador é fazer, de uma pessoa de facilities, é fazer um relatório, se eu falar para ela que eu vou entregar o relatório, pare de ter que fazer relatórios semanais ou mensais. O relatório está pronto no primeiro dia. Em 15 minutos você tira o seu relatório, trabalhando com o lado da preguiça. Então, quando a gente olha para a parte sentimental, dor, eu tenho preguiça, eu tenho vaidade. Se a gente for olhar para os 7 pecados capitais, é muito trabalhado dentro do marketing. Então é tentar converter isso, mas aí não tem bala de prata. Eu sempre falo que assim, ó, o marketing é igual ao boxe. Você vai batendo pouco, punch, 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 até dar um gancho. Não vai ser um anúncio, não vai ser uma propaganda que você vai fazer que vai virar a chave do teu negócio. Vai ser você trabalhar a todo momento várias propagandas, campanhas. Empresa não faz campanha, Colete. Empresa de mercado de terceirização não tem campanha. Só tem dia do pai, dia da mãe, dia do índio. Mas campanhas, vou trabalhar o lado emocional, vou trabalhar o lado da segurança, eu vou trabalhar o lado da vaidade do meu comprador. Quando o cara coloca lá dentro do condomínio o drone, o carro, a caminhonete, faz aquele baita furdúncio, o que ele está trabalhando com o síndico? Muitas vezes é a vaidade do síndico. O cara naquele momento dele é o dia de princesa dele. Olha só o que eu contratei, olha como é que o nosso condomínio tá. É o dia de princesa dele. Você está trabalhando com a vaidade dele. Porque aquilo vai mudar alguma coisa na segurança do condomínio? Não. Não vai. Mas você está trabalhando com a vaidade dele. E as pessoas são mais emocionais do que racionais. Mas elas precisam de justificativas racionais para tomar as decisões, principalmente com outras pessoas. Mas dentro delas, as decisões são emocionais.